seja bem-vindo! Hoje é quarta-feira, dia 19 de abril de 2023. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Dados da movimentação do primeiro trimestre de 2023 da Portos RS. Curso de atendimento à fauna em emergência com vazamento de óleo. Prefeitura de São José do Norte disponibiliza serviços de ouvidoria via WhatsApp. E ainda, Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem por corrupção ativa na BR-116. Começa o jornal de hoje com as informações do município do Rio Grande. A Portos RS divulgou os dados de movimentação do primeiro trimestre de 2023. O Porto do Rio Grande recebeu destaque e teve o melhor primeiro trimestre da história, com mais de 8 milhões de toneladas movimentadas. Vamos conferir agora. A empresa responsável pela administração dos 3 portos públicos do Rio Grande do Sul e pelos terminais privados divulgou os dados de movimentação do primeiro trimestre de 2023. Nos últimos 3 meses, cerca de 935 embarcações foram recebidas. Os dados mostram que 772 delas foram no Porto do Rio Grande e nos terminais do Superporto, o que corresponde a 82,57% do valor total. Em segundo lugar está Pelotas, e Porto Alegre aparece na 3ª posição. No primeiro trimestre de 2023, o Porto do Rio Grande movimentou 8.995.711 toneladas, o que representa um aumento de 17.680 toneladas em relação ao mesmo período do ano passado. O mês que se destacou em relação à movimentação foi março. Entre a lista de movimentações que mais se destacaram foram os granéis sólidos e as cargas gerais. Foram movimentados cerca de 805.302 unidades de contêiner cheios e outros 58.904 vazios. O destino das exportações desse primeiro trimestre foi a China, Polônia, Vietnã, Portugal e Arábia Saudita. Esses países representam 2.274.247 toneladas exportadas, enquanto as importações movimentam cerca de 849.518 toneladas. Mudando de assunto, o Centro de Recuperação de Animais Marinhos concluiu na última semana o curso de atendimento à fauna em emergência com vazamento de óleo. Esse curso teve o objetivo de capacitar profissionais para o atendimento em casos de desastres ambientais envolvendo animais marinhos. Vamos ver agora. Direcionado aos profissionais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, da Fundação Estadual de Proteção Ambiental e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o curso faz parte da programação de atividades do CRAM e é financiado pela Portos RS. Ao todo, cerca de 40 profissionais dos órgãos ambientais, vindos de diversas regiões do país, foram selecionados a partir de um mapeamento do IBAMA para prestigiar aulas teórico-práticas. As atividades foram realizadas no auditório do Centro de Convívio dos Meninos do Mar e no CRAM. No último dia, os participantes navegaram pelo estuário da Lagoa dos Patos, podendo conhecer o ecossistema da área histórica e portuária de Rio Grande. O objetivo do curso foi expandir os conhecimentos relacionados ao atendimento à fauna afetada mediante as situações de vazamento de óleo, bem como propiciar uma soma de esforços em prol da preservação ambiental. Hoje é um dia especial para o Rio Grande do Sul. Neste dia 19 de abril de 2023, a Assembleia Legislativa do Estado completa 180 anos de história e trabalho em prol da população gaúcha. Vamos conferir.
Desde a sua criação em 1835, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul tem desempenhado um papel fundamental na construção de políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população. Ao longo desses quase 2 séculos, muitas leis importantes foram criadas e muitos debates relevantes foram travados em prol dos interesses do Estado e da sua população. Para celebrar esse importante aniversário, em alusão à instalação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, uma sessão solene será realizada na tarde de hoje, no plenário 20 de setembro. E à noite, às 19 horas, será realizado o Sarau do Solar Especial, no Teatro Dante Baroni. O espetáculo de música instrumental será apresentado por Rodrigo Maia. O aniversário de 188 anos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul é um momento para celebrar a trajetória dessa importante instituição e reafirmar o compromisso com a democracia e com o bem-estar da população. Parabéns à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul pelos seus 188 anos de trabalho e dedicação ao povo gaúcho. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região aumentou o valor da fiança do técnico de enfermagem preso por tentar vender um respirador hospitalar que havia furtado do HU-FURG. Confira. O caso ocorreu em janeiro deste ano. O homem de 45 anos foi preso em flagrante enquanto tentava comercializar o aparelho. Na época, o juízo da Primeira Vara Federal de Rio Grande, ao decretar prisão, concedeu liberdade provisória através do pagamento de fiança no valor de R$ 3.480. Contudo, o Ministério Público Federal recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, solicitando que a fiança fosse aumentada, diante do argumento de serem tomadas medidas mais rígidas a fim de minimizar os riscos de novas infrações, considerando o perfil profissional envolvido no caso. Além disso, ressaltando que o objeto era equipamento vital para o funcionamento do hospital. A 8ª turma do tribunal acatou o recurso e o colegiado estabeleceu que o valor da fiança será de R$ 10.000. Em sua decisão, o desembargador Thompson Flores afirmou que o valor da fiança deve ser fixado em consonância com as circunstâncias do fato e de modo a cumprir sua função, mostrando-se imprescindível para desestimular a eventual reiteração das infrações e para vincular o paciente ao processo. Vamos para as informações do tempo. A quarta-feira amanheceu com temperaturas mais frias na maioria das cidades aqui do estado. Vamos conferir como fica a previsão desta tarde para a sua cidade. Em Rio Grande, o clima será de sol com muitas nuvens e com possibilidade de chuva passageira no período da tarde, cerca de 3 milímetros. Os ventos estarão fortes e ficam em 33 km por hora à tarde. Já a umidade fica mais baixa, em 56%. A temperatura fica entre 20 graus a máxima e 9 graus a mínima. Em São José do Norte, há previsão de chuva passageira também no período da tarde. Os ventos podem chegar em 33 km por hora. A umidade fica mais baixa hoje, na casa dos 50%. A temperatura fica entre 19 graus a máxima e 8 graus a mínima. Em Dom Pedrito, a previsão é de garoa o dia todo. Os ventos ficam em 25 km por hora. A umidade está baixa e fica em 30%. As temperaturas ficam mais baixas hoje, em 18 graus a máxima e 8 graus a mínima. Em Camaquã, também à tarde será de sol com muitas nuvens e com possibilidade de chuva para o período da tarde, cerca de 2 milímetros. Os ventos ficam fortes em 30 km por hora e a umidade fica em 34%. A temperatura fica entre 23 graus a máxima e 9 graus a mínima. A tarde em Venâncio Aires será de sol com algumas nuvens e com possibilidade de chuva para o período da tarde e da noite. Os ventos serão fortes, 26 km por hora. Já a umidade fica em 48%. A temperatura fica entre 21 graus a máxima e 12 graus a mínima.
Na noite de ontem, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um homem por corrupção ativa na BR-116. Segundo informações, ele ofereceu R$ 400 para que os policiais não multassem por dirigir com a carteira de habilitação suspensa. Os agentes da PRF estavam realizando uma fiscalização em frente à unidade operacional de Camaquã, quando abordaram um motorista em um carro com placas de Florianópolis. Ao identificarem o homem, constataram que ele não poderia estar dirigindo, já que sua carteira de habilitação estava suspensa. Quando percebeu que seria multado e teria o veículo recolhido, o motorista ofereceu R$ 400 aos policiais para ser liberado e seguir viagem. Os policiais deram voz de prisão em flagrante ao motorista por corrupção ativa. O homem de 45 anos, natural de São José dos Pinhais, foi conduzido à Polícia Judiciária Federal e responderá pelo crime de corrupção ativa, além de receber uma multa de trânsito por conduzir veículo com habilitação suspensa. O carro foi recolhido ao depósito. O mercado financeiro já prevê taxa de juros menor ao final deste ano. Analistas financeiros avaliam que a taxa Selic vai encerrar 2023 em 12,5% ao ano. Na consulta semanal feita pelo Banco Central ao mercado financeiro, os analistas já projetaram uma taxa básica de juros da economia brasileira menor para encerrar esse ano, 12,5% ao ano. O patamar é 1,25 ponto percentual inferior ao atual. A nova projeção divulgada é 0,25 ponto percentual inferior à apresentada na semana passada. A previsão de baixa surge em meio ao embate sobre a manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano, o maior nível desde 2017. O Banco Central mantém os juros básicos em um nível elevado, ao mesmo tempo que a inflação fica acima do teto da meta. Mas a decisão vai contra as expectativas do governo Lula e do setor produtivo. Os grupos avaliam que o atual patamar da taxa Selic é um entrave para o crescimento econômico. Manter os juros elevados serve como um instrumento de política monetária para reduzir a inflação. Isso acontece porque juros mais altos encarecem o crédito, reduzem a disposição para consumir e estimulam novas alternativas de investimento. O Boletim Focus manteve inalteradas as previsões para 2024, 10% ao ano. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quarta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra a nossa programação completa lá. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.